Olá, Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo bem também? Perfeito. Que bom! Olha, primeiro, obrigada, tá? Por todo o seu incentivo aí no Cultu, pelas divulgações que você fez pra gente aí durante a trajetória aí do projeto. Obrigada mesmo, de coração. E Ah, obrigada por foi estar aqui lindo. hoje, pra gente encerrar essa primeira parte aí. Falar de produção, né? Tão importante, ainda mais nesse momento. Pois é, falar de totalmente produção, né? Que é bom quando tem produtor aqui, que o papo fica mais dentro do que o início do projeto era falar para produtores, né? Para pessoal que queria começar, para quem tem o interesse, mas não sabia onde buscar, para fazer essa nossa linguagem ser um pouco mais acessível às pessoas. Então, terminar com outro produtor e você que tem tanta história vai tá sendo muito, tá consagrando assim o período, sabe? Obrigada. Imagina, eu amei esse projeto. Importante, necessário, falar tanta coisa legal, né? Ainda mais nesse momento, a gente tem que fazer, a gente tem que botar as coisas para acontecer, né? Porque, imagina, é isso que nós produtores e realizadores buscamos também, né? Então, É isso. que bom que você criou esse projeto tão legal e tanta gente bacana, né, que participou. Ai, obrigada, obrigada mesmo. Para a gente começar, eu queria começar mesmo do zero, com você contando um pouco para a gente sobre sua trajetória, como é que foi esse início aí no ingresso, né, na função de produtor e como é que você começou a sua história na produção, quais foram os seus primeiros passos? Então, eu comecei na arte muito jovem, né? Eu comecei a tocar violão quando tinha 9 anos de idade. Comecei a fazer aula de teatro e de circo com 13 anos. Eu fiz curso da Ieda Dantas, do Gigante da Lira, que foi incrível para mim, para minha formação, para tudo, né? Imagina, 13 anos você ter aula de uma companhia tão incrível. E aí eu fui fazendo várias oficinas de um projeto, né? O Geringonça, que é um projeto na Tijuca, no Sesc Tijuca, bem interessante, que acolhia muita gente nova, acolhia uma galera muito bacana e tal. E ali eu comecei a observar uma coisa, que assim, para as coisas acontecerem a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que criar a nossa história, né? A gente tem que abrir o nosso caminho, a gente tem que nós temos que montar arrumar as nossas oportunidades, né? E aí Com comecei, certeza. eu como ator, né, comecei a fazer uns trabalhos, né, desde cedo. Fiz um espetáculo com 17 anos que eu produzi com o Charles Paravente, que na época era o professor Afrânio da Malhação, no auge dele, né, e tal. Caramba, eu lembro. Eu fui aluno dele de uma oficina de improvisação e falei assim, ele falou pra mim, eu queria fazer uma peça sobre isso. Eu falei, vamos fazer. Eu falei, eu produzo. Aí ele falou assim, você produz? Eu falei, produzo. Eu comecei a correr atrás e entender o que que era produzir, né? Que era, tipo, o que que eu tinha que fazer. Eu sabia, eu tinha uma coisa intuitiva de que eu tinha que arrumar, resolver e fazer a parada acontecer, mas eu não sabia direito como. E acabei indo, e foi minha primeira produção, tinha 17 anos. Aí logo depois eu fui trabalhar numa produtora, aos 18 anos. Eu era assistente de produção, virei produtor executivo, e aí eu lembro que eu queria fazer uma peça voltada para o público jovem, né? E, enfim, não rolava, me chamaram para produzir um espetáculo, eu captei uma verba, consegui captar uma verba para esse espetáculo, e o espetáculo acabou não rolando, eu peguei essa peça jovem que eu queria já ter produzido e coloquei no lugar, que foi o Garotos, eu fazia, né, com o Ícaro Silva, com o Ivan Mendes, Dudu Pelizari e Rafael Almeida. E a gente ficou 4 anos fazendo essa peça. E aí nisso eu era ator e produtor da peça, né? Tinha uma produtora envolvida, né? E tal. A gente fez festival, ficamos 1 ano em cartaz no Shopping da Gávea, ficamos 6 meses no Norte Shopping, 6 meses no Barra Square. Foi uma coisa de doido. E ali eu descobri que, na verdade, eu gostava mais de produzir do que de atuar. Eu gostava mais do backstage do que de estar em cena. Eu gostava mais de saber se o camarim já estava pronto, se a bilheteria já estava liberada, se o borderô já estava fechado. Eu gostava mais disso do que entrar em cena, ficar fazendo aquecimento, fazendo isso, decorando texto. Aí eu falei, pô, atuar é legal, mas eu acho que eu nasci para produzir. Então a coisa da. E a partir de então, né, desde 2012, eu só trabalho com produção. Nunca mais atuei.
Voltei aos palcos só por causa do bloco de carnaval que eu tenho, que eu canto no bloco. Pois Então, é. então essa Fala pra produção gente a veio. experiência também. Então, Porque você produz o bloco também, né? então, exatamente, eu idealizei o bloco. A coisa da produção veio muito para mim como a forma de eu fazer os meus projetos. Sempre veio, desde a época que eu era somente ator, que eu produzia os meus projetos, né? Eu sempre tive uma ideia assim, não posso ficar esperando ninguém, nada nem ninguém. Ninguém vai bater na minha porta e falar, vem fazer uma peça, vem fazer uma coisa. Não, eu ia lá e fazia. O desafio é você viabilizar essa forma. Como fazer, como que eu dou o start. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho patrocínio, nem patrocínio, se eu não tenho... Né? Como é que eu chego nos teatros? Como é que eu chego nas pessoas? E isso foi o que a gente vai descobrindo. Você que é produtora, você sabe que a gente aprende muito no dia a dia, né? A gente aprende Prática, muito... né? Exatamente. Ali que acho que eu fui descobrindo. E eu passo muito isso para as pessoas, assim. Eu acho que os artistas devem correr atrás dos seus trabalhos. Então foi isso, assim. Eu atuando, eu já produzia e descobri que era o que eu mais gostava de fazer. Aí você fez essa migração total e ficou na produção aí desde 2012. Total, desde 2012. Então você que está há tanto tempo aí na estrada, já tem muita coisa no seu currículo. Qual a definição de produtor para você? Para mim, eu vejo como realizador. Assim, o produtor para mim realiza. Mas aí tem outras coisas que ele faz. Por exemplo, empreendedorismo. Eu acho que é uma característica muito importante para os Foi produtores. tema de muitas lives aqui no Cultura. Eu Pois até é. ficava tentando fugir dessa palavra, porque sempre acabava batendo nesse assunto, né? Porque a gente está completamente ligado ao empreendedorismo. Não tem como não falar de produção e não falar sobre empreender. Aí sempre Total. que eu estava num tema, eu batia nessa palavra e falava assim, gente, eu não posso fazer uma outra arte que tenha empreendedorismo, não sei o quê. Pois é. Mas enfim. E eu acho que o produtor é empreendedor, né? Ele é buscar formas inovadoras e originais de realizar projetos, de solucionar questões e problemas, de viabilizar as coisas, né? Eu acho que o produtor é um realizador, é um fazedor de arte, é um abridor de caminhos, entendeu? Eu acho que, óbvio que tem perfis e perfis, né? Tem o produtor que se dá melhor com o escritório, com as planilhas, tem um produtor que é melhor no set, gosta da correria, gosta disso, tem um produtor que gosta de idealizar, de criar. Mas eu acho que todos eles têm a sua importância e são fundamentais no processo e muitas vezes são esquecidos, né? Quase todas as vezes, né? Pra gente falar bem sincero. Uma das coisas que eu quis fazer também no Cultura foi trazer essas várias formas que um produtor pode... Esses vários caminhos que o produtor pode seguir, né? Seja essa produção artística, ou a produção executiva, ou a produção administrativa. Você faz de um tudo, né? Porque você trabalha no artístico também, na parte da idealização. Você também capta, você aprova. O que você acha dessa... Vou até pular uma pergunta que estava mais para frente, mas já que a gente entrou nesse assunto, dessa multibraços, né? Desse produtor polvo, assim, desse produtor que faz tudo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é essencial, assim. Eu acho que é essencial, na verdade, você ser curioso, né? Todo artista, na verdade, não só o produtor, tem que ter curiosidade. E eu acho importante essa multidisciplinaridade, né? De meio que jogar nas 11. Eu acho que isso é fundamental para qualquer artista, né? É muito bom você ver um artista que conhece, um ator que entende de luz, que sabe um pouco do figurino, que sabe fazer a sua própria maquiagem, que tem uma noção na hora do borderô, até para não ser enrolado, dependendo dos casos. Então, assim, a pessoa acho que quando sabe um pouco de tudo, ela tem mais consistência enquanto pessoa. Eu assim, de um tempo para cá, eu meio que virei um idealizador, né? Mais do que, assim, é porque a minha cabeça não para. Eu não consigo parar de ter ideias, né? Então, eu meio que vou fazendo, vou idealizando, vou juntando, vamos lá, vou levantando o projeto, exatamente, vou fazendo isso tudo. Eu capto, eu busco a pauta, eu crio, monto uma equipe, divulgo, não sei o que, né? Eu acho que isso é importante, porque primeiro que você acaba assumindo uma identidade para os teus projetos, né? Isso me marcou um dia que um amigo falou para mim que quando ele vê alguma peça minha, ele sabe que a produção é minha. Ele fala, quando a gente vai ver um espetáculo produzido por você, a gente vê que é uma produção sua, porque eu boto ali a minha marca, eu boto um pouco do meu dedo, eu boto um pouco da minha cara. Por isso que eu passei a assinar os meus projetos.
De uns anos para cá, eu passei a assinar a direção de produção dos meus projetos, às vezes a idealização, como é o caso do Ícaro and the Black Stars, por exemplo, que é um projeto que o próprio Ícaro idealiza. E é uma criação meio que conjunta, uma produção conjunta. Mas eu acho que é importante, assim. E eu acredito muito nessa coisa de jogar nas 11, de você ser multidisciplinar, de você entender todas as áreas. Eu me inspiro muito, por exemplo, no Miguel Falabella, que é um cara que atua, canta, dirige, produz, escreve, dança, ele dribla o time inteiro, cruza e cabeceia, sabe? Assim, ele faz o... É verdade. É uma inspiração no Brasil para mim, assim, nessa questão de fazer de tudo. Eu acho... Uma característica que o produtor tem que ter. Proatividade. Porque às vezes é assim, você tem algum problema, alguma coisa que tem que resolver, você tem que 3, 2, 1, resolve. Ou até já pensar no que pode vir a acontecer antes de dar o problema, né? Exatamente. Prever o problema. E se der o problema, já sabe o que fazer. E se não der, tem uma outra solução criativa. Mas assim, é ruim quando você trabalha com... né? Você tem alguma pessoa, algum produtor que fica esperando, né? Você dizer, anda pra lá, vai pra lá, faz isso. Não. Péssimo. Te dá mais trabalho do que o contrário, né? Com certeza. A gente é super 3-2-1, né? As coisas têm que ser... quando acontece, a gente tem a pré-produção, mas quando acontece as coisas, no momento que a gente está ali na produção, né? A gente tem que ser 3-2-1. Nossa cabeça tem que pensar numa solução em menos de um segundo para resolver aquilo ali. E se você tem que ensinar outra pessoa ou ditar para outra pessoa o que ela tem que fazer, acaba que ela te atrapalha a tomar sua decisão, a andar o caminho que você tem que andar, do que o contrário, né? Do que te ajuda. Com certeza. É importante, é bom quando você tem uma equipe que a galera que já quando você pensa no que a pessoa já vem, já resolver. Opa, sim. Beleza. O que você acha, qual o defeito, na verdade, que você acha que a maioria dos produtores tem que não deveriam ter? Defeito? Eita. Algumas coisas. Vaidade é um defeito que eu acho que o produtor pode ter menos. Porque às vezes eu já lidei com produtores e com empresários também, né? Produtores artísticos e tal, que às vezes querem aparecer mais do que o artista. Não sabem se colocar no lugar dele ali. Lugar, né? Principalmente quando... Eu acho que nós, né, que trabalhamos mais com teatro e tal, tem uma coisa... Tem até menos disso. Mas eu vejo, principalmente quando você vai contratar um artista, quando você vai fazer um show, quando você vai fazer um evento, tem aquele produtor que você fala, é estrela. Que começa, tipo... Ai, tá mais interessado em tirar foto ou em divulgar aquilo que tá fazendo do que de fato está ali fazendo, né? Tá realizando. Preguiça, né? Dá um pouco de preguiça. Eu acho que o produtor tem que ser livre de vaidade, tem que ser livre, tem que ser solto, ele tem que ir no fluxo das coisas, sem querer aparecer mais do que o artista. É verdade. Eu acho também que esse lugar da vaidade, ele também entra no egoísmo, no egocentrismo, e pode acabar atropelando algumas coisas nas divisões das funções também, por exemplo, né? Porque se você quer ganhar sempre os louros para você acaba que você não divide com a sua equipe, você não confia em quem está com você, porque você quer centralizar, que aquela honra, que aquele orgulho seja seu, né? Que o reconhecimento seja seu, e nessa você acaba por travar o processo, né? Não deixar a coisa fluir, como mesmo falou. Olha, um dos pilares do Cultu, como você já sabe, né, essa questão do valor social. Eu corro muito atrás de sempre mostrar o valor social daquele produto que a gente está ali realizando de certa forma, seja ele qualquer que seja o produto. Dentro disso, qual você acha que é a função do produtor na nossa sociedade por um todo? Promover a cultura, promover entretenimento, mas eu acho que principalmente e prioritariamente de uma forma democrática, né? Eu acho que é muito importante você, quando está montando um projeto, pensar nessa questão social, né, sociocultural do projeto. Tipo, o que eu tenho para dizer? Como é que eu posso mudar um pouco? Você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar um pouco da cabeça e apresentar novos conceitos, novos pensamentos, novos debates para o público, determinado público. E eu vejo muito, assim, eu acho muito importante você trabalhar com a democratização do acesso, né? Com valores de ingressos mais baratos, levando estudantes ao teatro, levando ONGs, levando grupos,
Se for um projeto incentivado, a gente sabe que tem uma cota que você tem que distribuir para a ONG, para a escola. É obrigação. Mas quando não é, eu acho que vale você pensar em como que você pode fazer essa parte, assim. Como que eu posso levar, por exemplo, pessoas de determinado grupo ali, pessoas da comunidade, pessoas... Enfim, como é que você pode democratizar o acesso? Porque existe também uma coisa de que ninguém quer ir ao teatro, ninguém quer ir ao teatro. Mas às vezes a pessoa não tem condição de ir ao teatro. Ou às vezes nem sabe o que está acontecendo no teatro. São espetáculos caros, são lugares, são espetáculos às vezes muito caros, são espetáculos que tem vários fatores que dificultam a ida ao teatro, né? Ou o preço, ou a localização, às vezes a pessoa não consegue chegar até aquele lugar, não sei o quê. Então acho que quanto mais nós pudermos facilitar isso, é melhor, tanto para a gente quanto para a sociedade. Sempre ter uma lista mais barata para estudantes, escola pública, para ONGs, para grupos, essas coisas. Acho legal fazer debates, por exemplo. Isso foi uma coisa que eu fiz no espetáculo ano passado, do Ícaro, The Black Stars. Que toda semana, aos domingos, tanto na temporada do Rio quanto na temporada de São Paulo, a gente tinha um debate sobre questões afro-brasilidades, né, como ele chamava. Então tivemos convidados maravilhosos, tipo AD Júnior, Rodrigo França, Poli Marinho, Espartaco Santiago, pessoas assim maravilhosas entrando num debate sobre a importância da religião afro e a coisa tradicional, sobre racismo, sobre essas coisas todas que às vezes, né, que fazem muita parte, são presentes ainda na vida. E é um espetáculo assim, nós podemos proporcionar esse debate para o público em geral. E assim, eu, por exemplo, eu ficava às vezes, uau, tá rolando isso. Eu lembro de uma vez em São Paulo que uma menina saiu chorando, dizendo, eu sou racista e não sei. Nossa. E aí eu falei, caramba, que legal. Assim, ela reconheceu, ela chorava. E a convidada foi lá, deu um abraço nela, falou. E ela falando, o que eu posso fazer? Aí a convidada explicou. Então, essa troca, por exemplo, é muito interessante. Não, eu acho que vale a gente pensar sempre em coisas que vão além do próprio espetáculo, né? Que vão além do próprio produto. Se a gente está produzindo uma peça, o que mais que nós podemos fazer? Que aí entra a proatividade, entra a criatividade, entra essa disposição de inovação do produtor, do realizador. O que mais eu posso fazer e proporcionar, além do espetáculo? Além de ter só a experiência da pessoa chegar, entrar e assistir o espetáculo. Tá, o que mais eu posso oferecer? Uma palestra, um debate, uma oficina? Eu acho que isso é muito legal, porque você vai ampliando aquela coisa, né? A gente toca no assunto também de formação de plateia, né? Não deixa de ser uma formação de plateia. A gente não precisa falar de formação de plateia só dando gratuidade, né? Eu acho que a formação vai muito além. Vai de você conseguindo atingir esse lugar de valor mesmo daquilo para a pessoa. E para ela conseguir enxergar tudo que tem por trás ali daquela peça. Por exemplo, o Ícaro já era uma peça... militante por si só, né? Vamos dizer assim. A imagem já era militante, o nome por si só. Mas acaba que, por exemplo, essa menina que virou para você e falou para você, né? Que eu sou racista, não sei, eu não sabia. Talvez se fosse só pelo espetáculo, ela iria acordar para isso, mas não tanto quanto o debate no final. Então, você com esse debate, você agregou um valor ao seu produto cultural, né? E fez com que a menina com certeza vai marcar para ela para sempre, ela falar para outras pessoas que ela descobriu que ela era racista numa peça, assistindo uma peça musical que, a princípio, com certeza ela deve ter ido para se divertir, né? Para entretenimento. Não, e muita gente não percebe, assim, às vezes as pessoas não entendem o recado do que você está assistindo, né? A pessoa olha o espetáculo, que é o Ícaro Silva, que é maravilhoso, é um muso, canta pra caramba, a gente sabe. Ele cantando ali Beyoncé, Michael Jackson, Bob Marley, Simonal, arrasando. A pessoa não está nem prestando atenção, talvez, na mensagem que a gente está passando, que é uma mensagem de liberdade de expressão, que é uma mensagem contra o racismo, contra a homofobia, contra a transfobia, contra isso tudo. Isso passa despercebido. Passa, tipo assim... Eu tenho uma cena que eu nunca vou esquecer, que foi o dia que tinha uns executivos aí de alguma empresa e tal... E eu peguei eles falando no foyer, assim, não sei o que, teatro, cheio de viado, cheio de não sei o que.
uns comentários meio homofóbicos, assim. E o convidado do dia era o Caio Prado, do Não Recomendados, que é maravilhoso, muso, pra mim, um dos maiores compositores dessa geração. Caio Prado, assim, gênio. E o Caio chegou, lindo, maravilhoso, todo montado, né, daquele jeito não recomendado e tal. E quando ele tava cantando, esse mesmo grupo tava aplaudindo, achando o máximo. Eu falei assim, isso foi, assim, pessoa... É o nosso governador que participou da quebra da placa da Marielle e no carnaval beijou a bandeira da Mangueira que homenageava a Marielle. Peraí, não entendi. Como assim? As pessoas, elas, às vezes, não percebem o que elas estão vendo. Elas vão pelo entretenimento. Isso não é um problema. Ok, eu vou para o entretenimento. Ok. Por isso que eu digo, se a gente nunca vai atingir todo mundo, a gente atinge sempre uma parcela. Seja em sala de aula, seja num espetáculo, seja num show. Quem vai captar mesmo aquilo ali é uma parcela pequena, mínima. Mas já vale, né? Já faz super... Exatamente, valeu já. Se você atinge uma parcela, ainda que seja pequena, essa parcela já está valendo. Já deu a sua grande contribuição, né? E fez valer a sua intenção de estar realizando aquilo ali. Completamente. Nossa. Continuando nesse caso assim, de acesso, de formação de plateia, etc., eu queria que a gente batesse um papo sobre essa centralização, não só do eixo Rio-São Paulo, mas como aqui dentro também da cidade do Rio, que é Zona Sul, Zona Norte. A gente tem muitas peças na Zona Sul, poucas peças na Zona Norte. Pode ser levantados muitos pontos, né, nessa questão. E um desses é até o que você falou de né, não querem ir ao teatro, mas poucos sabem de fato o que está acontecendo, poucos têm o acesso monetário ou de transporte, que seja. Existem muitas questões envolvidas. Mas você consegue realizar, por exemplo, muitas turnês, muitos eventos que não estão só aqui na Zona Sul e nesse eixo. O que você, como produtor, analisa e pode trazer desse cenário, tanto de dificuldade quanto de possibilidade de ampliação e realizar algo, produções fora desse grande eixo? Olha, é interessante o que você falou, porque assim, eu sou nascido e criado na Tijuca, né? Que antigamente tinham 4 teatros, agora tem um, que é o Sesc Tijuca. O Zimbinski não existe assim enquanto teatro há muito tempo. O América fechou, o Tijuca Tênis Clube só faz coisa deles ali. E o Sesc Tijuca foi onde eu comecei a minha formação, como eu falei, né? Com o Gigante da Lira, Armazém, Tá na Rua, Desequilibrados, a minha Haddad, né? Hamilton Vaz Pereira. Eu fiz todos esses caras, esses conceituais no Sesc Tijuca. E logo de cara eu lembro que eu fui fazer um espetáculo que eu queria chamar um crítico para assistir. E ele falou, não, eu não vejo peça na Tijuca. Ele só ia em peça na Zona Sul, no máximo no centro. Isso me chamou a atenção. Eu falei assim, ué, como assim? Ele falou, passou do túnel, eu não vou. Ué, mas então você é um... Como assim? Você é um crítico. Você deveria ir. Então... E aí gerou, durante o tempo eu fui percebendo que as pessoas falavam tipo assim, não, estreia na Tijuca, ou estreia no Meyer, estreia em algum outro lugar, para aquecer o espetáculo, e depois vai para a Zona Sul. Oi, isso existe, mas não deveria. Assim, é muito centralizado Rio-São Paulo, a gente sabe. Primeiro que é onde... Eu acho que o primeiro motivo pela centralização é o polo de televisão. Rede Globo, Rede Record, SBT, Band, essas TVs, elas têm no Rio e tem em São Paulo. Os outros lugares são afiliados, são menores e tal. Dentro do Rio de Janeiro, você fica naquele lugar ali, Zona Sul, centro. Alguém botou aqui que até no centro é difícil. É mais fácil porque você tem ali a Cinelândia bombando, né? Você tem aquela coisa, né? Mas assim, é triste ver, porque às vezes tem uns espetáculos tão maravilhosos, no Sesc Tijuca, por exemplo, que tem uma curadoria excelente ali. Você assiste peças ali. Eu fiz uma peça ali no ano passado e eu lembro que no primeiro dia foram 2 críticos assistir, o Gilberto Bartolo e o Wagner Correia, que são queridos. E assim, eu falei, gente, que legal, eles vêm. Aí eu lembrei do que me falaram no passado, de um outro crítico que falou, não vou na Tijuca. E eles 2 estavam aqui, escreveram a crítica aqui, justamente para, né? E eu, fazendo turnê, eu pude observar assim, as pessoas, principalmente dos interiores, que nas capitais ainda é mais fácil do que dos interiores, porque tem os teatros maiores, então
quando entra nesse circuito de turnê, né, normalmente são os espetáculos vão seguindo o mesmo circuito assim, né? Eu digo que a gente vai se encontrando os pontinhos certos, né? Não eu deixa falo, de ter outra centralização, né? a gente vai se encontrando nos aeroportos, né? Eu lembro, você faz turnê, você encontra, oi, tá, tudo bem? Tô indo pra Fortaleza, tô indo pra Salvador. Como é que foi lá? Já fui, aí troca no aeroporto. A fila é assim, a cultura de outras cidades é muito, 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 muito forte. Para mim, assim, dos lugares que eu vou fazer uma coisa aqui bem complicada, que é falar, mas assim, são os lugares que mais me chamaram a atenção em nível cultural. Primeiro é Salvador. Cara, que cidade para fazer um teatro bacana, teatro de rua, arte de rua. É incrível, assim, você tem grandes nomes e mestres, você tem Elísio Lopes Júnior, você tem Zebrinha, um coreógrafo genial em Salvador, você tem Fernando Guerreiro, um dos melhores diretores de teatro do Brasil. Você tem uma galera ali muito forte. Aí você tem Brasília, que é um lugar que eu acho também, gente, é muito forte, né? As cênicas do UNB, os produtores e tal. Você tem Curitiba, tem o Festival de Teatro de Curitiba, você tem um polo de teatro ali muito grande. Você tem Fortaleza, você tem uma galera, principalmente de audiovisual, muito forte em Fortaleza. Aí quando você começa a continuar a lista, você fala, gente, mas não é só Rio de São Paulo, é tudo. E o momento que me veio assim, me caiu a ficha de que rola um certo preconceito e um certo... Isso que você falou, né? O grupinho, sempre os mesmos, é que quando você liga para um produtor de Fortaleza para levar o espetáculo para lá, a gente já chega, e eu me coloco nisso, assim, é um processo, a gente está mudando, né? Mas nós do Rio e de São Paulo, acaba que coloca numa de tipo, o cara lá do Nordeste, o cara do Norte, sei lá, tá levando uma peça do Rio de Janeiro, uma peça de São Paulo. Aí quando esse cara de Fortaleza, de João Pessoa, de outro lugar, quer vir para o Rio, as pessoas fazem... É verdade. Isso não pode acontecer. Entendeu? Isso é muito triste, porque, assim, você tem espetáculos que vêm de lá pra cá, que são... Você tem um espetáculo na Bahia que é muito famoso, que existe há 15 anos em Salvador e roda a Bahia inteira. Eles vieram fazer uma temporada no Rio e foi um fracasso, porque eles divulgavam um espetáculo da Bahia, não sei o quê. Aí parece que você desvaloriza, é muito... Existe, né? É um grande preconceito, né? Que existe, a gente também não pode deixar vedado, né? Porque quando a gente vedar também, a gente deixa de tentar desconstruir isso. Sim. Que tem que ser desconstruído, como você mesmo disse, né? Tem imensas, excelentes produções em outros estados que poderiam também ocupar aqui e acho que poderia haver mais essa troca cultural, né? E qual a sua opinião, assim, qual é o ponto que dificulta esse processo, além desse preconceito de ambos, né? Primeiro, para levar a peça para o interior, eu acho que falta. Os teatros dos interiores são teatros menores. Você não tem, às vezes, uma cidade pobre, você não tem como cobrar R$ 200 no ingresso. Esquece. E aí tem produção que já fala, não vou. Então isso já é uma coisa. Diálogo. Falta, talvez, um diálogo maior entre o eixo Rio-São Paulo. Não só de querer levar para lá, mas de trazer. Porque é só eu quero ir, mas você não quer que venham. Entende? Rola muito isso. Então, assim, eu acho que essas trocas são interessantes, né? Nós, né? Eu, você e outros... A gente está acostumado a fazer temporada no Rio e em São Paulo. Eu fui fazer uma temporada em Salvador, pela primeira vez na minha vida, com o Zé Brito, que é baiano, então já não vale tanto, porque ele é de lá. Mas era uma produção minha, eu falei, vou ficar em cartaz 2 meses em Salvador, acabou virando 4. Gente, é lindo. É emocionante você pensar em fazer temporadas em outros lugares. A gente sabe que viajar, fazer turnê não é fácil. Precisa de grana, passagem, hospedagem, alimentação. Aí gera uma coisa que as cidades não estão acostumadas a fazer parceria, por exemplo, com restaurante, com jornal, com aquilo. Não estão acostumadas. Aí quando recebem alguma coisa, já vira um... Então falta um pouco desse entendimento de como funciona o mercado de produção. Porque se eu tô em São Paulo, você tá no Rio, aí você me liga e fala, cara, eu quero levar uma peça minha para São Paulo, a gente é amigo, beleza, vem, tá, eu vou produzir aqui, tem apoio pra caramba, tem isso, tem aquilo, aí eu falo, vou levar uma pro I e vice-versa. Isso vai acontecer. Agora, isso não rola com um cara
de Belém, por que não? Tem que ter. Algumas pessoas são... Tem alguns produtores que são insistentes, eu acho maravilhoso. Por exemplo, o Deca, de Brasília, o André Deca, que é um ótimo produtor lá em Brasília, ele vem pro Rio fazer coisa, ele vai para São Paulo, ele não quer nem... Vou lá fazer minha temporada, assim, eu falo, isso aí. Tem que ser isso. E nós que estamos no eixo Rio-São Paulo, temos que ser receptivos a essas pessoas. Tem muita coisa boa. Você tocou um ponto também que uma coisa boa que a gente também tem que tocar, eu acho que para criar mesmo esse mercado e criar esses profissionais com essa visão mesmo, né? Que é essa questão da formação de produtor, né? De você ter produtores ali dentro desses outros centros, né? E, por exemplo, quando a gente lança curso online de produção, coisas que podem ser viáveis em outra cidade, né? Você vê uma adesão muito grande de lugares fora desse eixo, né? E isso já é um caminho que eu acho que a gente pode levantar como algo positivo nesse cenário, né, de quebra desse cenário, assim, para a gente trabalhar mais junto no lugar de produtores que estejam intencionados a fazer essa troca. Com certeza. Pergunte. Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, que eu acho que você tem muito a agregar nesse lugar. Você realmente acha que o cenário cultural está sofrendo um dos seus piores momentos, como estão falando aí? Ou você acha que isso também é um prazo de validade vencido para os tipos de produção e formatos de produção que a gente vem reproduzindo durante esse tempo? Vamos lá. Eu acho que o cenário cultural já vem vindo complicado de uns anos para cá, né? Isso é certo. É difícil levar público ao teatro. Eu digo até assim que eu tenho saudade de uma época, quando eu comecei a produzir, que você saía de um teatro lotado e entrava num restaurante desses clássicos que apoiam o teatro, sabe? Fiorentina, Cantina Donana, um lugar desse que você entrava e era lotado. Aí você encontrava, era uma reunião da classe artística ali, você encontrava técnicos, produtores, diretores, atores, autores, todo mundo junto. Era uma... Hoje em dia, hoje não, mas assim, o ano passado você já não tinha muito isso. Ok. Eu acho que já vem vindo um processo. Com a pandemia, claramente, piorou muito a situação. E a classe artística foi a primeira a fechar e vai ser uma das últimas a voltar. Ok. Eu acho que está sendo importante para se repensar o modo de fazer arte, de fazer produção, de fazer teatro, de fazer música, que para mim não é fazer live de peça. Não é esse modo que eu estou falando. Isso é uma alternativa agora. Eu acho que isso daqui a pouco vai diminuir, porque assim, a experiência de ir ao teatro é uma experiência, né? Eu saio de casa, eu saio ali na Cinelândia, aí eu entro no Teatro Riachuelo, encontro a Thay, a gente toma um café, a gente assiste um musical, a gente sai, aí eu encontro os amigos e vou pro super bar ali, bebo. Eu tô fazendo jabá de várias marcas aqui, é maravilhoso isso, né? Então vamos falar, gente, apoiem a gente quando a gente voltar. Então, assim, essa experiência não vai ser substituída pelo online, não vai, entende? Assim, mas eu acho que é um momento de repensar o que a gente estava fazendo e como que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Porque vai mudar, já mudou, né? Assim, vamos ter que ter soluções. Eu não sei quando que vai voltar o teatro. Eu não sei. Eu não sei nem se eu vou pensar em fazer alguma coisa agora, porque é tudo muito incerto. É tudo muito assim, gente, mas será que eu vou ter grana para investir? Será que o público vai? É muito será? E aí, né? Agora, eu acho que falar que a pandemia destruiu o movimento cultural e artístico, eu não concordo. Porque já está vindo numa desvalorização de prefeitura, de governo, de editais. É o fomento que não foi pago até hoje. Enfim, é um monte de coisa que já vem vindo. Não foi hoje, não é agora com a pandemia. Não é uma coisa que estava bombando e do nada acabou tudo. Não, isso já vem vindo. É um processo que vem vindo, que está vindo. Obviamente a pandemia piorou tudo. A pandemia... E assim, um detalhe, agora surgiu a Lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada e tudo mais. Mas tem uma galera de eventos que não está contemplada aí. E como é que vive essa galera?
Tem amigos meus DJs que mandam mensagem para mim e me pedem assim, como é que a gente pode, como é que a gente, o que a gente pode fazer, como é que vai voltar uma festa, um show, um evento? Assim, você vai fazer... Não há previsão, né? Não há previsão concreta. Eu acho que é o pior cenário que a gente tem nesse momento é esse, assim, de não ter uma previsão concreta. Justamente porque quando a gente tiver esse aval, ó, voltem, podem voltar, está liberado pelos governos o retorno dos teatros, dos eventos sociais, não. Aí você pergunta, e aí, quem vai? E aí, quem vai estar disposto a pagar? Quanto vai estar disposto a pagar? Porque o pessoal vai estar quebrado de dinheiro, também temos isso, né? Todo mundo sofreu uma perda enorme de dinheiro nesse tempo, todos seus salários reduzidos, coisas pipocando dentro de casa. Então, a gente está realmente num cenário de será, como você bem disse. Mas eu acho que a gente tem que ir agora buscando alternativas e fazendo coisas, entendeu? Você criou o Cultur, você está fazendo coisa, eu sei que você está aí se movimentando, eu estou aqui pensando em outras coisas, tem gente que está ali lançando clipe, lançando coisa. A Tainá Galo acabou de entrar aqui e logo no início ela soltou o clipe do Antimonotonia, né? O clipe que foi feito, até o Lô Miranda tá no clipe gravando piano. Eu achei aquilo tão maneiro, eu achei tão autêntico, tão genial, assim, de tipo, cara, dá pra fazer, dá pra gente fazer. Você tá fazendo o teu projeto de casa, dá pra gente fazer coisas. Eu sei que envolve um monte de coisa, envolve saúde mental, envolve como é que a pessoa tá lidando com esse momento. E isso tudo, acho que a gente tem que se respeitar o tempo e o momento que a gente tá vivendo. Mas buscar fazer coisas, buscar novidades, buscar formas e principalmente pensar no futuro, sim, é o que você falou. Eu acho que o que essa pandemia está vindo, não só para o trabalho, mas para a gente, é da gente refletir um pouco sobre tudo, sobre a vida e tudo mais. Eu parei para pensar muito sobre, assim, bom, a forma que eu produzo os meus projetos, a forma que eu idealizo, a forma que eu faço as minhas coisas é assim. Será que vai continuar assim? Não. Como que vai ser a partir de agora? Eu não sei, mas eu estou pensando nisso. Eu estou refletindo. Talvez seja o momento de eu pensar uma nova forma de produzir. De eu pensar novas formas de produzir. Novas ações. Ninguém sabe, né? A gente não sabe qual vai ser a forma aí no futuro. Quem falar que sabe está mentindo. Porque qualquer coisa que a gente desenvolva agora, quando a gente colocar em prática, vai ser um teste, como qualquer outra inovação que foi aí durante toda a nossa existência da sociedade, né? Qualquer coisa que você inventa, quando você faz a primeira vez, é um teste. E todos nós vamos estar nesse período de teste, quando a gente poder retornar ao presencial, né? Vamos Sim. entrar naquela parte da filosofia. Vocês mestrão em filosofia e acho que tudo que a gente está falando aqui já tem muito a se relacionar com a filosofia, né? Acho que assim como direito e cultura, psicologia e cultura, filosofia e cultura também é um tema que deveria ser óbvio para as pessoas, mas acaba não sendo. Então, já que não é, eu queria que você falasse um pouquinho do quanto que a filosofia e aonde, especificamente, a filosofia ela conversa com a sua função de produtor. Eu acho que, assim, eu amo filosofia. Eu acho que filosofia é importante na vida, né? Para questionamentos mesmo, né? Tanto que a pergunta principal da filosofia é "ti est", né? Que é o que é. O que é isso, o que é isso, o que é isso. É o questionamento que eu acho que todo artista deve ter. Né? Então, assim, que nem eu estudo a filosofia da arte, né? Estética da arte, que é ligada a sentimentos, ao modo sensorial, ao modo sensitivo, a tudo isso. Isso é arte. Então, eu acho que essa minha pesquisa da filosofia e tudo mais me leva muito para um lado de ser um produtor mais sensível, mais artista, mais ligado à coisa do sentimento e do questionamento. De eu pensar o que eu estou fazendo, não só fazer. Que é aquilo, existem, mais uma vez, perfis e perfis de produtores. Tem produtores que são aqueles que estão ali e recebem, você tem que fazer isso, ele faz, acabou, vão embora. Tem produtores que são, né, igual a gente, por exemplo, a gente quer estar fazendo coisa, a gente quer criar, a gente quer idealizar, quer produzir. Acabou o horário, peraí, mas eu tenho mais coisa para fazer, o que eu posso já... Então, essa curiosidade é muito da filosofia para mim, vem muito, né, e se complementa no sentido da curiosidade e dos questionamentos, sabe? Acho que me torna um produtor melhor, mais completo, assim.
E é muito bom ler filosofia, porque você começa, às vezes, dá um pânico, assim. Às vezes dá um... Ai, meu Deus. Às vezes são tantos questionamentos que você entra em choque, né? É como se fosse o início de terapia, assim. Você tem tanta coisa na sua cabeça que você paralisa, né? Você fala, meu Deus, espera aí. Você para, respira e volta. E você também é formado, né, em comunicação. Como é que você acha que isso também se correlaciona com a produção? Eu, até nesse meu modo, né, que eu estou hoje em dia do Projeto Cultura, eu vejo quanto que a comunicação é importante para a gente também passar a valorização do nosso trabalho para os outros. Eu acho que, na minha opinião, né, você tem o direito de discordar e aí você traz para a gente o seu pensamento, eu acho que a comunicação é importante para qualquer pessoa, porque eu acho que quem sabe falar, quem sabe se expressar, já traz consigo uma possibilidade de alcançar mais pessoas do que o normal, né? Eu acho que se a gente consegue comunicar para o outro o que a gente faz e qual é a importância daquilo, você já está agregando muito ao seu projeto, de fato. Comunicação está ligada ao ser humano, não tem jeito, desde que o mundo é mundo, né? Então, eu acho que você saber se expressar, refletir sobre aquilo, acho que, óbvio que tem pessoas que se expressam melhores do que as outras, tem pessoas que falam melhor do que outras, mas isso aí é só um detalhe. Eu acho que a quem trabalha com... Eu, por exemplo, eu fiz comunicação social e meu bacharelado em cinema. Eu trabalhei já muito com cinema, mas como eu venho do teatro desde moleque, eu segui o teatro. Vira e mexe, eu faço coisas relacionadas a cinema, né, e tudo mais. Mas foi muito importante, não só para eu aprender a filmar, para eu aprender a ligar uma câmera, nada disso. Foi importante para eu aprender a assistir filmes, por exemplo. Foi uma forma importante de eu aprender a ler um release. É importante para eu saber interpretar um texto. É isso, comunicação vem com o ser humano já. Né? Não só para o produtor, mas acho que para todos, né? Faltam uns 10 minutinhos aí para a gente acabar, então eu quero pedir para você falar um pouco desse curso que você está lançando sobre a Escola Nacional de Arte também, que acho que é um projeto teu, né, que você trouxe, e tem muito a agregar em tudo que a gente disse aqui, porque ela converge um pouco tudo que a gente conversou, né? Você está formando um gestor artístico, né, um produtor artístico. Fala pra gente aí do seu curso, faz sua divulgação, fala do sorteio que você queria fazer também. Olha, esse curso, ele vem muito da minha vida, da minha história, né? Era ator, mas não quero ficar dependendo, então eu vou idealizar o meu projeto, eu vou empreender, vou criar, vou realizar. E aí eu comecei a ver alguns casos, por exemplo, amigos que são artistas, atores, cantores que não sabiam o que fazer para poder lançar um show, um espetáculo. Como que eu vou produzir? Como que eu vou fazer? Ou então amigos que chamavam produtores que eram pessoas desqualificadas e que estavam tentando dar um truque ali e eles não estavam percebendo aquilo. Então eu acho que esse curso é focado para artistas principalmente, mas também para técnicos, para colaboradores, autores, diretores e tal, que queiram entender um pouco do universo da produção, que queiram saber como que idealiza um projeto, como que você pega uma ideia e bota no papel, como que você faz aquilo virar um projeto, como que você capta esse projeto, ou não capta, e como que você faz, se você não tiver um patrocínio, como que você bota ele no mundo, como que você divulga. Então, eu dou um geral nisso tudo. É um curso que eu faço há 4 anos já, que eu já venho fazendo. Com a pandemia, eu ia fazer, inclusive, em abril, na sede das companhias, esse curso. E aí cancelamos, e nisso o meu sócio da escola, o Fábio, um dos sócios da escola, ele veio e falou, vem fazer um curso online, que era uma coisa que ele já vinha me convidando há um tempo. E eu tinha um certo medo de fazer online, um certo tipo, ai meu Deus, será? E aí... Todo mundo, né? Com a pandemia eu liguei pra ele, né? E depois de ele insistir, quando começou eu liguei pra ele, ele atendeu o telefone assim, vai fazer seu curso agora online. Eu falei, agora eu vou ter que fazer, porque senão... Eu fiquei pensando, se eu posso botar o meu curso, eu posso colocar outros cursos. A gente tem essa possibilidade. E aí eu vim com a ideia da Escola Nacional das Artes, né? Em parceria com o Fábio e com o Vini, que é o nosso diretor criativo.
É uma escola online para cursos voltados para arte, somente para arte. Então a gente tem teatro, cinema, TV, dança, arte contemporânea, fotografia, produção, diversos cursos. A gente vai começar a lançar os cursos semana que vem. Temos 16 cursos para ser lançados já, de cara. É um trabalho, viu? Mas é muito legal. A gente pode depois fazer uma live só de produção de cursos online. Podemos fazer. Eu vou fazer esse meu curso. Tem o Rodrigo França, que vai dar um curso de teatro, que é maravilhoso. Paulo César Medeiros vai dar um curso de iluminação cênica, que é mais. Walter Lima Júnior vai dar um curso de cinema. Marco Rodrigo, diretor da Globo, vai dar um curso de interpretação para TV. Mabel César vai dar um curso de dublagem. E aí, a gente segue essa lista. É isso, assim. Eu acho que a ideia de fazer a escola online veio nesse momento da pandemia. E aí eu vou falar uma frase que é da filosofia, do Deleuze, né, que é um filósofo, que é o seguinte: ele diz que do caos que vem a criação. Você transforma o caos em criação, em conceito. Obviamente que vai depender do momento, vai depender da pessoa, vai depender do que vai criar, enfim, tem os seus, né? Mas isso serve muito algumas vezes para mim e serviu dessa vez, porque no início da pandemia, eu fiquei meio que, o que eu vou fazer da minha vida, assim, se o teatro está fechado? Outra coisa que eu faço é dar aula, não vou poder. O que eu vou fazer, então, assim, oi? E veio essa criação. Choque. Veio a ideia da escola. Estamos lançando na semana que vem, começam os cursos. Tem um monte de gente te elogiando aqui. Só elogios pra você. Falando que você é incrível, que a humildade te faz ser incrível. Tem um monte de gente aqui rasgando elogios. Imagina. Você é muito querido. Olha, quero te agradecer mais uma vez de coração por você estar aqui, por essa troca que a gente teve. Espero que essa troca aconteça mais vezes, não só aqui no meio virtual, mas no presencial também, quando a gente puder, né, estar presencialmente juntos. Foi um prazer te conhecer e trocar mais com você nesse período, né, porque a gente também começou a conversar mais nesse período de pandemia. Já conhecia seu trabalho por indicação de pessoas que trabalham com você e falam que você é incrível, que projetos administrados por você são incríveis. Então, parabéns por isso. Eu acho que o feedback das pessoas quanto ao nosso trabalho é o que mais pode fazer a gente realizado, né, na nossa equipe. Pois é, eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque eu achei o Cultura genial, assim, achei uma ideia maravilhosa. Já fazia parte da vida, né, de quartas e sábado, quarta e sábado, né, que você fazia. Era. Então, de ter o Cultura, de ter você fazendo, você criando, você idealizando, né, nós temos que fazer isso, eu acho, assim, vamos fazer, vamos realizar, vamos fazer a coisa acontecer, vamos pegar o limão e fazer uma limonada, né, bem clichê, mas aí é verdade. Tomar essa coragem, agarrar nessa potência e sair aí realizando, né? Botar a cara no mundo com as nossas coisas. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado todo mundo que esteja assistindo, obrigada. Vai estar no IGTV agora, para quem quiser divulgar, divulguem pra gente, para alcançar mais gente. Caio, obrigada mais uma vez. Gente, obrigado, um beijo. Amor. Encerramos essa primeira parte do Cultura, gente. Obrigada por estarem ainda esses primeiros meses comigo e com todo mundo que veio aqui nas lives. Obrigada, Parabéns, gente. Axé. Beijo. Beijo, obrigada.